Fala galerinha rocker! Galera, hoje senta que lá vem história. Galera, 1988, galera, me lembro como se fosse hoje. Eu tinha 14 anos e eu comprava meus discos, cara, com o dinheiro que eu recebia pra merenda do colégio, né? E aí surge, né? Numa revista Rock Brigade, era uma dessas revistas aí que rolava na época. Lançamento, novo disco de estúdio do Iron Maiden, Seven Son of a Seven Son. E nessa época, galera, aqui na minha cidade, tava começando a abrir o sinal da MTV. Ruim. Pra cana dobrada braba. Sinal horrível. E aí tinha um programa no final de semana, galera, que eu não me lembro se era Rock Express. É um programa na Rede TV. Que passava uns clipes de rock and roll, passava bandas ao vivo nacionais. E aí anunciaram que ia sair o lançamento do clipe do novo disco do Iron Maiden, né? Mas voltando à história um pouquinho, eu comprei o disco, na época, vinil, encartezinho de envelope, papel bem fininho, cara. Quem teve a primeira edição do Seven Son vai se lembrar. O que o encarte é um envelopezinho com bem fininho, aí de um lado tinha uma foto do Ed, eu não sei se aqui no encarte do CD tem. Era uma foto do Ed, do outro lado eram as letras. Tinha uma foto do Ed, não era... Era essa aqui, galera, ó. O encarte era isso aqui, ó. De um lado e do outro lado eram as letras, né? E o encarte, cara, aquele envelope bem fininho. E aí, cara, eu tinha acabado de ganhar um videocassete, cara. Meu irmão, quem não é da época não vai se tocar. Mas a gente não tinha. Hoje você quer ver um clipe, você bota o nome do clipe no YouTube e rola, né? E você assiste o clipe que você quer. Nessa época não, cara, tu não tinha nada. Os discos, a gente pegava um catálogo de um cara que importava os discos, a gente pagava o cara, esperava mais de um mês para receber esse disco aqui e rezar que viesse inteiro, né? E então, galera, eu preparei nesse domingo uma fita de videocassete. Comprei uma fita de videocassete zerada, cara, só pra gravar o clipe do Iron Maiden, que eu queria ver o clipe do Iron Maiden. E tava com o disco semi-comprado, né, cara? E no meu quarto tinha uma mesa, galera, aquela que dobra, que é duas partes. E você abre e encaixa uma na outra e fica uma brechinha assim no meio da mesa. Quem é da época vai saber o que eu tô falando. E fiquei com o controle do videocassete na mesa e com o encarte do CD, do disco, né? Na época era o vinil, esperando o clipe do Iron Maiden saindo na MTV, cara. E aí, cara, eu já tava puto, porque uma hora eu puxei o encarte, o papel era bem fininho mesmo, galera. Era um papel brilhoso, mas bem fininho. E eu já tava puto porque eu tinha dobrado a pontinha do encarte, né? E aí começou o programa, cara, eu aqui atento pra poder pegar o clipe, né? Sabe nem que música era do clipe. Só dizer que era um clipe do novo disco do Iron Maiden e tal. E aí, galera, quando anunciou o clipe, eu tentei soltar o controle, a pausa do controle do REC. E a bicha não soltou e corri pra ir soltar lá no próprio aparelho, né? Cara, a miséria do encarte entrou no buraco dessa mesa. Que se eu quisesse botar ele não entraria. Mas ele entrou no buraco dessa mesa. E como eu tava com ele na mão, eu puxei. Aí você já sabe, né? O encarte virou 2. Cara, eu era alegre com o clipe saindo. Imagem horrível. Acho que até hoje eu tenho essa fita VHS aqui guardada. Imagem horrível. E na mesma hora chorando por causa do encarte que eu tinha partido no meio, galera. Ele enganchou aqui no buraco da mesa. E no que eu puxei rasgou assim, ó. Como se fosse assim, no encarte. Meu irmão, é muita lombra. Mas é isso aí, galera. Histórias são histórias. E aqui, galera, lançado em 11 de abril de 1988, Seven Son of a Seven Son. É o 7º álbum de estúdio do Iron Maiden e um dos mais icônicos da banda britânica. Esse disco marca uma fase ousada e experimental, trazendo elementos progressivos e uma forte atmosfera conceitual, algo que a banda não explorava tão abertamente desde The Number of the Beast. Galera, o álbum é baseado em uma lenda folclórica sobre o 7º filho de um 7º filho. Eu acho, galera, que tem até um livro, eu li alguma vez que foi baseado num livro que existe, né? Que fala sobre o 7º filho do 7º filho,
que nasceria com poderes sobrenaturais, como clarividência e cura. A banda, especialmente, né, Steve Harris, baixista e principal compositor, mergulhou nesse tema e criou uma narrativa ao longo das faixas que misturam temas como profecias, escolhas, destino e o eterno conflito entre o bem e o mal. Olha, nesse disco aqui nós temos Bruce Dickinson no vocal, Steve Harris no baixo, Dave Murray na guitarra, Adrian Smith na guitarra e vocais de apoio, Nico McBrain na bateria. Nessa época ainda não tinha Janet Girl na guitarra. Galera, esse foi o último álbum com Adrian Smith, antes de sua saída em 1990, que ele se retornaria só em 1999, né? Sua contribuição foi fundamental para o som mais melódico e progressivo do disco. E aí, galera, aqui o disco traz, né? Mochard, Infinite Dreams, Can I Play With Madness, né? Que foi o clipe, foi o bendito clipe desse da MTV. Da MTV não, da Rede TV, da imagem horrível. Ah, e eu tinha comentado, galera, MTV, porque a imagem ficou tão ruim na Rede Manchete, que depois, isso era no sábado, e no domingo ia passar na MTV. Aí eu peguei, eu vou gravar depois, de novo, pegando na MTV. Cara, não sei qual imagem era pior, se era da Manchete ou se era da MTV. Época das TV analógicas, né, galera? Aí vamos lá, né? Can I Play With Madness, The Evil That Men Do, Seven Sons of Seven Sons, The Prophecy, The Clairvoyant e Only the God Die Young, que eu acho o final dessa música pancada. Galera, Seven Sons of Seven Sons é considerado o primeiro álbum conceitual completo da banda. A faixa título tem mais de 9 minutos, com variações de tempo, solos complexos e partes narradas. Galera, esse foi o primeiro álbum da banda a incluir sintetizadores de guitarra, adicionando camadas atmosféricas ao som. O disco alcançou o primeiro lugar nas paradas britânicas e foi o top 20 nos Estados Unidos, um feito raro para uma banda de heavy metal da época. O clipe de Can I Play With Madness, ai meu Deus do céu, foi filmado em um colégio inglês e contou com o ator Graham Chapman, do grupo Monty Python. A turnê mundial do álbum, chamada Seven Tour of a Seven Tour, teve uma das produções mais elaboradas da banda até então, com cenários futurísticos e pirotecnia. Galera, a edição, né, mostrada na imagem, que é essa aqui que eu tenho, galera, é uma versão especial com o selo Original Albums Plus Bonus CD, lançado nos anos 2000, que acompanha um segundo disco bônus com lados B de singles e versões ao vivo. É uma edição bastante valorizada entre os colecionadores, especialmente com a arte intacta e o encarte completo. Galera, na capa que a gente vê o Ed, né, o mascote da banda, em uma versão surreal, cortada ao meio, segurando o coração em chamas, não é nem chama, né, bicho, isso aqui, como um cenário gelado e simbolismos ocultistas. A arte foi feita novamente pelo famoso, pelo indescritível Derek Riggs, criador visual do Ed. Galera, esse disco é um verdadeiro pilar do metal e continua influenciando bandas até hoje. Seven Sons of a Seven Sons provou que o Iron Maiden podia inovar sem perder sua identidade, um equilíbrio raro e poderoso. Se você gosta desse conteúdo e quer ver mais pérolas na minha coleção, galera, inscreva-se no canal e ative o sininho aí e veja, assim que eu postar, você e dá um puxão na sua orelha para você ver. E aí, galera, é uma edição holandesa, essa minha, né? Made in Holland, né? Contra capa. E ele traz um disco bônus, galera, um EPzinho, né? Com 9 faixas, né? Vocês dá pra ver aí, ó. 9 faixazinhas, né? Tá aqui o indivíduo, o principal tá tocando. Saíram esses 10 discos aqui, galera, com esse bônus. E eu tenho todos os 10. E alguns eu tenho a versão normal, né? Coisa de doido mesmo. Pois é, aí traz Black Box Blues, Massacre, Prowler de 88, Charlotte the Harlot gravado em 88, Infinite Dreams ao vivo, The Clairvoyant ao vivo, The Prisoners lá ao vivo, Killers ao vivo, Still Live ao vivo. Still Live do... é dele mesmo, esqueci agora o nome. Ah, tá aqui. É do Peace of Mind. Muito massa, galera. E daí, né? Encartezinho, vamos lá, encartezinho, cara, bem legal, todas as letras, ficha técnica.
bem legal, encarte bem legal mesmo. Dave Moura. Adrian Smith. Estivão. Meu parça. E aqui, galera, ó. Aí, Nicão deixou a banda, vai sair gravar só em estúdio, não vai mais fazer parte das turnês. E aqui, galera, ó. E aqui, como eu falei, galera, é o encarte. Ai, meu Deus do céu, cara, é o encarte, maldito encarte. E do outro lado eram as letras, né? Então tá aí, galera, uma versão holandesa de Seven Son of Seven Son, que traz o disco bônus. E aí, se você curtiu, dá aquele like mal acabado. Dá aquela curtida e até... e compartilha, né, também, pô. E até a próxima. Agora ficou... Essa aqui ficou grande, essa aqui ficou longa, mas é isso aí. Até a próxima.